Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um processo muito natural da vida, quando os filhos crescem e saem da casa dos pais. Mas apesar de ser um processo natural, para muitos pais a saída dos filhos de casa pode representar uma crise enorme e muita tristeza. Vamos conversar sobre a síndrome do ninho vazio. O Miscelânea está começando. Olha, chega a dar uma angústia só de falar sobre esse assunto, né? Por que será que é tão difícil passar por essa fase que deveria ser super natural? Hoje aqui no Miscelânea nós recebemos as psicopedagogas Delcimar e a Cláudia. Sejam muito bem-vindas, são do curso de pós-graduação em psicopedagogia aqui da Univap, né? Isso mesmo, nós que agradecemos pela oportunidade de conversar de novo com vocês. Que bom! A síndrome do ninho vazio, como nós comentamos, é algo natural e que acontece com muitos pais. Mas o que é realmente essa síndrome? É a sensação que a pessoa tem, não só a sensação, né? Na verdade, frente a uma situação que ela interpreta como uma perda, então ela tem uma sensação de vazio, né? E isso pode acontecer em diferentes fases da vida da pessoa. E aqui a gente está falando da pessoa porque não é só com a mulher que vai ter essa síndrome do ninho vazio. Quando a gente fala ninho, né, a gente pensa na mulher, mas os homens também podem ter essa sensação, essa angústia, esse vazio mesmo, em decorrência da partida de alguém, da perda de alguém. Que pode ser quando os filhos, ou um dos filhos, vai para a faculdade, tem que mudar de cidade, ou porque se casa, ou porque resolve mudar de país, isso acontece também. E uma outra situação é quando acontece a morte do filho, né? Então são todas circunstâncias em que essa sensação do vazio, da angústia, acomete tanto o homem quanto a mulher. E Cláudia, para dar voz aqui às mães na nossa conversa, nós temos 2 depoimentos e vou convidar vocês a assistir o primeiro deles. Bem, a sensação de ninho vazio, ela é muito complicada, porque, como diz o nome, parece que o corpo da mãe é um ninho. E quando esse passarinho sai para voar, acabou. A gente se sente que não é mais útil. E é uma coisa que é cortada retirado da vida da gente, entendeu? Você se sente impotente, que não tem mais necessidade de nada, que agora que ele está no mundo, a gente fica em segundo plano. É uma coisa muito complicada, tem que ser trabalhada, tem que pensar. Mas no fim, eles sempre voltam, porque é aqui que eles encontram a segurança, porque é muito amor envolvido, de ambas as partes. Por mais complicado que seja esse amor. Muito obrigada pela participação, Edilene. E Cláudia, nós vemos ali uma mãe, é um filho único que ainda não saiu de casa. Existe algum momento assim que essa síndrome é mais forte? É no momento que às vezes a mulher está mais velha, às vezes é o momento que o filho pretende alçar voos, ou não? Pode acontecer em cada família em momento diferente. Então, pode acontecer em momentos diferenciados, mas tem marcos no desenvolvimento, na trajetória de história de vida da mulher, da mãe, quanto do pai. Então, o que eles vivem como história e como eles prepararam esse ninho, né, esse espaço para receber essa vida, vai dando formatação para vivenciar essa etapa que é posterior da separação. Então, tem uma relação muito forte e também com o momento vivido. Eu acho que quando a gente fala das fases da vida, Del, né, quando você traz essa perspectiva do desenvolvimento, até na etapa em que ela se encontra, a gente fala de algo anterior e algo posterior que vai marcar isso. A representação dela como pessoa, na história de vida que ela teve, em como ela cuidou e preparou esse espaço e como ela foi lidando em cada etapa, porque ao longo do desenvolvimento tem uma etapa
circunstancial de separação. Que, se não trabalhada, se não organizada, impacta no momento em que essa separação física ocorre. Então, como é que vocês acham que deve ser esse momento da infância, do nascimento? Que dica que vocês dão, assim, para quem está nos assistindo, para que esse momento em que o filho deixa a casa não seja tão doloroso, assim, essa sensação, como ela menciona ali, né, de que pronto, ele foi, acabou, a gente não serve para mais nada. Primeiro, assim, que toda a expectativa que os pais e todos os familiares têm em relação a esse bebê, ele é supervivido, existe isso mesmo, todo ambiente, todo cuidado e acolhimento que tem com essa criança. E aí, no decorrer da vida, porque vamos, assim, falar do ninho vazio naquele momento em que o filho vai para a universidade ou o casamento, né? Então, até chegar a esse período, os pais estão lá mais ou menos com 49, 50 anos, por volta dele, né? E aí, o que foi que cada um fez da sua vida, né, o pai e a mãe, além de todo o trabalho para cuidar do filho, para prover, para fazer com que ele tivesse uma boa estrutura. O que eu tenho acompanhado é assim, que as pessoas acabam vivenciando com mais intensidade esses sinais, esses sintomas aí da síndrome do ninho vazio, porque ela ficou tão ocupada com os cuidados, com a atenção e com tudo que precisa para a família, e nesse momento em que o filho vai embora, a pessoa fala, mas o que foi que eu fiz para mim? Porque às vezes culmina também com a menopausa e também com a aposentadoria. Então já são várias perdas que a pessoa vai tendo ali em um momento específico da vida. Isso. E aí é o momento que ela consegue parar, porque todos os cuidados, ela continua cuidando, preocupado com o filho e tal, mas ele já não está ali presente fisicamente. E aí? O que foi que eu fiz com a minha vida e o que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu tenho um relato de uma pessoa que ela fala assim, eu criei meus filhos para ficar perto de mim e queria muito também que eles alçassem voo, mas não para tão longe. É difícil, né? Eu acho que todos os pais esperam que o filho tenha uma certa autonomia, uma certa independência, que cresça. Uma que certa. Que sejam bons profissionais, mas eles não se preparam para isso. Né? Eu quero que meu filho tenha a independência, que ele trabalhe, que ele saia de casa, que ele conquiste tudo que ele quiser, mas como os pais estão se preparando para isso? Exatamente. A gente tem mais um vídeo que eu queria só passar também, que é uma outra visão de uma mãe que é um pouco mais tranquila. Vamos acompanhar. Boa tarde, meu nome é Mônica, eu tenho 2 filhos, uma de 23 e um de 19. E no caso dos 2, eu sempre tive a preocupação que eles fizessem o que queriam, que saíssem, que tivessem novas vivências. E, porém, o pai sempre sofreu muito com isso. Então, por exemplo, a mais velha morou fora há algum tempo e ele até chorava de ver o quarto dela vazio. Então, ele teve muita dificuldade com essa coisa dela sair. Quando ela estava longe, mas ao mesmo tempo um pouco perto, que vinha no final de semana, ele ainda fazia comidinha para ela levar. E então ele sofreu bastante com esse problema de ter os filhos fora de casa. Eu, na verdade, levo uma vida super corrida, tal, e sempre falei com eles, algumas vezes até quando eles estavam longe, falava um pouco mais do que normalmente dentro de casa. Então nunca sofri muito com isso, mas o pai sofreu bastante. Tá vendo? Aí já é uma outra visão, né? E a gente nota aqui que ela fala que ela tem uma rotina muito agitada, então talvez ela nem tenha, né, parado muito para pensar e sofrer muito sobre isso, né? Porque até os cuidados, eles vão se diferenciando ao longo dessa vida. Então, tem um cuidado inicial que é um cuidado absoluto, de dependência, que depois tende a ir lidando com a ausência e permanência, porque o que vai ficar dessa família, o que vai ficar do outro, são conteúdos que a gente traz dentro da gente. E quando isso fica muito estruturado na presença física e até assim algo simbiótico, vai dificultando esse processo de separação, de distanciamento, que aí quando chega um momento crucial lá na frente,
isso gera algo turbulento e que leva a esse de dar uma certa autonomia para o filho em cada fase, né? Desde o momento infantil até a fase de adolescente. Então é muito bom o papo. Nós só vamos para um comercial bem rapidinho e daqui a pouco o Miscelânea volta. Não saia daí. Miscelânea de volta e a conversa hoje aqui é sobre a síndrome do ninho vazio. Nós estamos recebendo as psicopedagogas a Delcimar e a Cláudia, elas são do curso de pós-graduação em psicopedagogia aqui da Univap. E bom, a gente assistiu ali um vídeo de uma mãe mais desprendida que ela atribui a síndrome do ninho vazio ao pai, né? Então queria que a gente falasse um pouco mais. No último bloco não deu tempo da gente falar muito sobre o papel do pai também nesse contexto. Isso. A gente já tinha conversado um pouco que essa sensação aí da perda, tudo isso, não acomete só a mãe, quanto também o pai. E é muito interessante o relato, porque ela traz o pai sofrendo quando vê o quarto vazio, é ele quem vai lá e prepara a comidinha para a filha levar. Então é ele que ainda tem todo o cuidado, para ele ainda é um ninho, né? E como que é difícil para ele ver essa filha ir embora. Isso depende muito de como essas relações foram estabelecidas, dos acordos que foram feitos entre esse casal, para nesse momento ele ter esse tipo de sensação. Né? Tanto que se percebe que ela mesma fala que é uma vida de muitas atividades, né, atarefada, e que conversou com a filha mais depois que a filha saiu de casa. Então, com certeza, são conversas mais por telefone, né, mensagens. Então, é interessante isso. Às vezes, você está dentro de casa e você espera seu filho sair para se aproximar na questão do diálogo, né? Isso depende de como que a relação era quando estavam juntas. E às vezes a aproximação da relação, ela vem quando se distancia. Isso vai depender muito de como essa relação pai, mãe, filha, filho foi estabelecida ao longo da vida deles, né? É uma trajetória, né? E olha, bom, a gente já falou sobre o pai, sobre a mãe, agora vamos falar sobre o filho. O filho também sofre, né? Porque em casa ele tem toda a segurança, todo o conforto, e aí também, de repente, ele sai. Ele sofre também, né? Olha, sofre muito. Eu tenho relatos de casos, assim, de jovens na fase do vestibular, e eles não conseguiam aprovação. E aí no trabalho é porque eles não queriam deixar a família. Ai, se a USP pudesse ser na esquina da minha casa. Então, não vai ser. É que era um ninho tão caloroso, era um ninho tão bom, que eles não queriam ir embora. Tinha uma que ela falava assim, mas se eu for embora, será que minha mãe vai cuidar tão bem do meu irmão? Porque ela ocupava um lugar assim importante na relação com o irmão e na relação com a mãe. E, então, assim, a síndrome do ninho vazio também acomete os jovens, ou o filho, né? Não só jovem, mas o filho na hora que ele vai embora. Se a mãe tem uma relação de dependência com esse filho, ele pode também pensar assim, se eu for embora, quem cuida dela? Se ele fica no lugar do cuidador, se a mãe tem ou um problema de saúde, ou emocional, qualquer questão, e que ele tenha que cuidar dessa mãe, ele também tem dificuldade de ir embora, fazer uma faculdade, ou até de casar. Né? Mas aí vai muito da sintonia, porque eu sou um caso desse que saí de casa, fiquei um ano fora, e a minha sintonia com a minha mãe é muito grande. E eu pensava nesse sentido, tipo, eu sou a filha mais velha dentro de casa, falava, nossa, agora eu vou sair, minha mãe, né? Isso. A gente conversa tanto, será que vai ter... Será que ela ainda às vezes vai me procurar? Nossa, filha, eu tô querendo conversar, vem cá. Então eu pensava muito nisso, mas era a sintonia ela não me falava que estava sofrendo, se tivesse algum dia que sofresse e tudo mais. Ela, nossa, filha, isso mesmo, vai estudar, vai atrás do seu sonho. Depois que eu voltei, que eu soube que tinha dias que ela estava triste. Então, isso me fez continuar, seguir meu sonho, seguir minha vontade. Então, eu acho que tem que ter essa sintonia grande para, ao mesmo tempo, da mãe sofrer, que ela tem esse direito, o filho também, mas saber dosar do que ponto que o filho não pode desistir do sonho. Então, eu falo assim com as mães. Tem o parto biológico, né? A Fábia, mãe, sabe muito bem como que é isso, dois, né? E aí, então... Eu não gosto muito de pensar sobre tudo isso, não. Não tô aí, gostando muito, gostando não, dessa tá? Conversa, não. E aí, então, tem, né?
quem é mãe sabe muito bem como que é isso. Mas chegam, não é só lá na frente. Existem vários momentos em que a mãe ela precisa fazer o parto psicológico. Quem coloca o filho no mundo é a mãe, não é? Quando chorou lá. Só que nesses partos psicológicos, quem faz também é a mãe. Então, a sua mãe, quando ela falava assim, vai filha, vai, mas sofrendo, porque ela estava fazendo parto psicológico. Né? E tem mães que elas não conseguem. Elas vão lá e falam assim, nossa, difícil, eu estou sofrendo muito. Daí o filho fica com um sentimento de culpa, de ir embora. Aí eles vão para a universidade, não conseguem ficar. Não vivem aquilo, né? Não conseguem, e muitos retornam. E às vezes ele retorna por conta dessa relação, dessa codependência que ficou entre a mãe e o filho. Pode falar, Cláudia. Na verdade, né, quando a Adele coloca essa questão e a gente vai pensando sobre tudo que foi falado, é interessante porque, assim, o cuidar desse ninho, preparar esse ninho e alimentar, né, a manutenção, ela tem que ser evolutiva, amadurecida ao longo desse desenvolvimento. Então, são as rupturas, esses partos psicológicos que vão sendo ocasionados ao longo da vida e mesmo com a dor, com o sofrimento, porque vem. E quando a gente se separa momentaneamente, né, amadurecendo nesse processo, causa sofrimento, mas ele é importante para o crescimento de ambos, de quem está ali inserido. E viver isso, né, essa frustração e superar. E aí vão ter outras situações de cuidado que vão demandar. Porque os cuidados necessários são aqueles que a gente precisa. Aqueles que a gente não precisa mais, precisam ser, né, colocados de lado para serem vivenciados outros cuidados. Se a gente fica fixado em um determinado cuidado, a gente fica refém naquela relação. E aí o sofrimento e a dor é Um momento grande. em que isso é muito marcado é quando você percebe, né, que a mãe leva o bebê, né, o filho pequeno para a escola e ela se sente muito frustrada de saber que o bebê não chorou, que a professora disse que ficou bonzinho. Como assim? Isso frustra, isso deveria ser ok, que bom, e frustra, né? Não é legal para a mãe ouvir isso, ela sai arrasada da escola, né? E lá na frente, quando o filho vai embora e que ela percebe assim, a menopausa, aquilo tudo que a gente conversou, isso um enfoque na mulher mesmo, né? E daí quando ela percebe assim, nossa, e agora? Né? E agora? Nossa, agora é um momento de expansão e criatividade. Ela pode fazer, entre aspas, adoções, né? Ela pode ter outros filhos, não biológicos, mas ela pode fazer aquilo que ela não pôde fazer enquanto ela se deteve ao cuidado dos filhos e de todas as questões que envolveu a vida dela. Pode se dedicar a projetos sociais. São muitos os casos de mulheres que chegam nessa fase e elas falam, bom, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer. Eu vou cursar medicina, direito, psicologia. Né? Se for psicopedagogia, vem para a Univap, né, Fábio? Boa, boa. Fica a dica aí, Fica né? a dica. Por que não? Então, chega no momento que os filhos realmente saem de casa e se depara com o marido e a mulher. E às vezes é um momento que pode surgir as crises, os divórcios, ou um momento que o casal se reconhece novamente, se reencontra e percebe ali um do outro. Como agir depois com os dois? Qual que é o importante do apoio um com o outro? Tem um filme que é Confissões do Sr. Smith, e ele, é o dia da aposentadoria, e aí ele chega em casa, ele olha para aquela mulher assim, ele fala, quem é essa mulher que eu fiquei casado 25 anos? Então você tem muita razão no que você está falando, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Porque passou a vida toda olhando para os filhos, para as questões, agora é a hora que eu vou olhar para você e você vai olhar para mim. Quem sou eu e quem é você? Porque não é mais a mesma pessoa de 20 anos atrás.
Então você tem que, tem que reconhecer uma pessoa que esteve do seu lado por 30, 40 anos. Mas é Ou um muito novo doido a casamento. gente pensar sobre tudo isso, né? Porque quando eu comecei o programa, eu falei, é um processo natural. Você cria o seu filho sabendo que tudo isso vai acontecer. Ele vai para o colégio, você ajuda ele a escolher a profissão, você sabe que ele vai sair. Então, não devia ser difícil assim, gente. Então, né, Fábio? Ó, a gente está assim, chegando na reta final e eu queria fechar assim com uma mensagem, uma dica, porque é difícil. Então, assim, não vamos ficar aqui também falando só do problema, vamos ajudar também quem está em casa. Então, assim, que mensagem que vocês deixam Ajudar assim, quem tá aqui, para quem uma está mensagem assistindo, está sofrendo? Eu ainda tenho muito tempo assim pela frente, os meus filhos em casa, se Deus quiser. Se a gente pensar, cuidar do espaço físico, externo, mas cuidar do espaço interno, porque é ele que vai dar um contorno, uma nuance diferenciada para viver tudo isso. E pensar que é viver cada momento lidando, porque a gente vai lidar, quando a gente se situa nesse panorama da síndrome do ninho vazio, no presente, com o passado e o futuro. E isso é angustiante, porque a gente fica com a lembrança de tudo que é vivido nesse presente e por tudo que está por vir que a gente não sabe, mas que a gente tem uma ideia na qual, né, traz dor, traz... Então, é poder cuidar desse espaço externo, olhando para esse interno, cuidando das relações nesse momento e vivenciando o que tem para ser vivido no presente, né, nesse lugar que a gente se encontra atual. Muito bom, deixa seu recado então, Delcimar. Então, vocês já devem ter ouvido a expressão cuidar de quem cuida, né? Então, essas pessoas que cuidam dessas crianças, elas precisam do autocuidado. E deixar de fazer o que gosta, o que te dá prazer, o que é importante para você, também pode dificultar lá na frente, ou às vezes não tão lá na frente, mas um pouco aqui à frente, viver esse sentimento, viver essas sensações, né? Então, o autocuidado, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele é bastante importante, necessário. E saber que os pais não deixam de ser pais nunca, né? Não é Não. porque casou, que está na faculdade, Não. que os filhos não precisam mais deles. E o Miscelânea vai ficando por aqui, o papo foi muito gostoso hoje. Isso, muito obrigada pela presença de nós que vocês. agradecemos. Então acompanhe o trabalho da TV Univap aí nas nossas redes sociais. Nosso canal no YouTube tem toda a nossa programação, canal 8 da NET, 10 da Vivo, e a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.